Amém. Eu saúdo a todos com a paz e com a graça de Jesus, nosso querido Salvador. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 9. Marcos 9, nós iremos ler do verso 43 até o verso de número 50. Marcos 9, do 43 ao 50. Está assim escrito: se a tua mão te servir de pedra de tropeço, corta-a. Melhor é entrares na vida manco do que, tendo duas mãos, ires para a geena, para o fogo inextinguível, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu pé te servir de pedra de tropeço, corta-o. Melhor é entrares na vida aleijado do que, tendo dois pés, seres lançado na geena, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu olho te servir de pedra de tropeço, arranca-o. Melhor é entrares no reino de Deus com um só de teus olhos, do que tendo dois seres lançado na geena, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Pois cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se o sal se tiver tornado insípido, com que haveis de restaurar-lhe o sabor? Tende sal em vós mesmos e estai em paz uns com os outros. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, a pregação do Evangelho pode ser direcionada por muitas verdades das Escrituras. Nós podemos fazer alusão à salvação em Cristo Jesus de muitas maneiras, mas estas muitas maneiras convergirão exclusivamente para a intermediação da salvação em Cristo. Dentre umas muitas maneiras que nós poderemos apresentar o Evangelho, uma delas foi nos lida nesta noite. Sem dúvida alguma, em muitas de nossas pregações, nós fazemos uso da verdade sobre o inferno. O inferno que bem conhecemos, não porque lá estivéssemos ou estivermos alguma vez, não, mas porque temos ciência do que é segundo as Escrituras. Sabemos que o inferno é um local de tormento, de condenação, onde muitos estarão indo para lá após a morte e muitos já estão. Nós podemos ler nesse texto essa verdade explícita, exposta para todos aqueles que querem ter atenção acerca da salvação. Se alguém faz alguma coisa contrária à vontade de Deus, certamente estará induzido a ir para lá e condenado a ir para lá. Podemos fazer uso deste texto, podemos fazer uso de outros textos para ilustrar esta verdade sobre o inferno. Mas em toda essa leitura de vários versículos, que nessa noite eu fiz questão de ler, dentre muitas verdades aqui já postas para a nossa meditação, para a nossa reflexão, eu destacaria do texto lido um que nos chama muita atenção
e que nos serve para esta noite em específico, já que hoje nós estaremos tratando sobre a questão de missões. Se nós pararmos um pouquinho e meditarmos no que está escrito no verso de número 49, nós estaremos trazendo à tona algo de extrema importância para o nosso viver como cristãos, como crentes. O termo em questão no verso 49 é o termo salgado com fogo. Eu gostaria de, a partir desse termo salgado com fogo, trazer uma meditação, trazer uma vinculação com essa questão e realidade do inferno. Pode até não ser a interpretação definitiva do que Jesus está tentando mostrar, mas vai servir para nós nesta noite, para entendermos a urgente necessidade de pregarmos o Evangelho como loucos, irmãos, pelo mundo afora. O termo em questão diz: pois cada um será salgado com fogo. Existe um sentido, sim, para esta noite. Existe alguma coisa que eu gostaria de propor para o nosso entendimento nesta noite. E é importante, meus irmãos, para termos isso aqui explicitamente, eu gostaria de enumerar 3 características de um missionário, 3 características de um pregador do Evangelho, 3 características daqueles que são ousados para saírem e anunciarem a salvação em Cristo. E enumerar apenas 3, existem várias, existem muitas, mas eu queria me deter apenas em 3 para resumir as muitas que existem. E a primeira delas, sem impedimento algum, chegaríamos à conclusão, sem nenhum impedimento, que é o fato do missionário, do pregador, estar apto para a ação do Espírito de Deus em sua vida. Um missionário que se preze, um pregador que se preze, alguém que vai fazer uso da palavra, e não de uma simples palavra, mas a palavra de Deus, tem que estar, meus irmãos, com o canal aberto para Deus. Tem que ser, meus irmãos, um meio eficiente para a ação do Espírito de Deus. Porque o Espírito é quem opera, sim, mas a pregação é proferida por nós. E o Espírito, através da pregação, convence o mundo do seu pecado, convence o mundo da justiça, convence o mundo do juízo que está por vir a ele. Meus irmãos, o crente, retenha isso no seu coração, tem que estar livre, desimpedido, altamente habilitado e qualificado para ser um instrumento nas mãos de Deus. Primeira característica do missionário e do pregador. Segunda característica, ele tem que ter um conhecimento da verdade. Eu não vou aqui dizer, meus irmãos, que ele tem que ter um conhecimento pleno da verdade, porque eu estaria fazendo injustiça com o novo convertido, que é tão eficiente na sua pregação quanto alguém que já tem anos de fé. Basta somente ele ser instrumento nas mãos de Deus. Basta um pouquinho do conhecimento. Por exemplo, basta ele saber que Jesus é o Salvador pela palavra, que ele sairá ao mundo dizendo que Jesus é o Salvador. Ainda que ele não tenha, meus irmãos, mais nada do que dizer, mas ele simplesmente apontando para Cristo e dizendo que é pela fé que o mundo alcança Cristo, isto é o suficiente para pessoas atentarem para a verdade do Evangelho. Obviamente, outros precisarão de maiores recursos para se apresentar o Evangelho. Falo assim e destacaria, meus irmãos, um evento de minha vida quando novo convertido era.
No dia que me converti, num domingo, na segunda-feira, tinha aula no colégio. Gravei na minha mente um pequeno corinho que se cantou no culto em que aceitei Jesus, que dizia: eu celebrarei cantando ao Senhor. E ia para a aula apenas cantando essa partezinha: eu celebrarei cantando ao Senhor, eu celebrarei cantando ao Senhor. E quando cheguei no colégio, na minha turma de terceiro ano científico, não tinha muitos argumentos, mas eu dizia: Jesus me salvou e Ele pode salvar você também. Meus irmãos, a segunda-feira posterior à minha conversão, eu não assisti a aula, era só cochichando no ouvido do colega da direita e da esquerda: Jesus me salvou e Ele pode salvar a sua vida também. É preciso termos um conhecimento amplo, pequeno, contanto que se apresente a Jesus como intermediário, como caminho, como único e suficiente Salvador. Obviamente, quanto mais conhecimento, melhor será a pregação. E uma das últimas características, ou a última característica que eu gostaria de enumerar aqui, para este culto, é que o crente, irmãos, tem que carregar lá no coração, no íntimo, lá dentro, um sentimento profundo da condenação do Geena. Era isso mesmo que eu queria ver em vocês. Silêncio. Porque você e eu, nós temos que carregar lá no fundo mesmo, no íntimo, a condenação do Geena. Eu queria falar para vocês nesta noite sobre o inferno na vida do crente. Pastor, você está me assustando. É isso que eu quero. É isso que eu pretendo aqui fazer. Porque quem está lá fora não está assustado, não. Pastor, eu tenho que me assustar porque eu tenho que ter medo de ir para lá. Não é essa a questão. Nós precisamos, meus irmãos, sentir o profundo sentimento da condenação do Geena pelos outros, para que tenhamos disposição de pregar a palavra de Deus, ainda que nos considerem como loucos, que possamos sair, porque, meus irmãos, o inferno está de portas abertas, e todos os dias estão entrando pessoas lá. Entra mais gente no inferno, meus irmãos, dia após dia, do que entra no céu. E sabe por que isso está acontecendo? É porque eu, porque você, porque todos nós estamos acomodados na nossa vida. Esta pregação não é minha para você, é minha para todos nós. Meus irmãos, deve haver um despertamento urgente, para que possamos entender a urgente necessidade de pregar o Evangelho por todos os lados. Meus irmãos, este bairro da piedade precisa da piedade de Deus na sua vida. Meus irmãos, crentes aqui da piedade, de qualquer outro bairro de Fortaleza, precisam sair do seu dia a dia convencional, acomodado, e sair para pregar, porque muitos estão por aí afora condenados. Onde estão os crentes daqui, que querem imitar exemplos de jovens ousados que paravam de frente à pracinha da Igreja Católica deste bairro, desafiavam o padre e deixavam ele louco? Onde estão esses jovens hoje? Meus irmãos, Geena é o inferno. Mas antes de concluirmos isso, eu gostaria de fazer um percurso histórico. Geena, segundo o que foi escrito aqui por Jesus,
Aliás, não por Jesus, mas por Marcos, dito por Jesus. Geena é um termo grego que foi trocado, substituído para não ser usado o termo hebraico, que era Ge-Inon. Ge-Inon significa vale de Inon. O termo Geena foi originado do termo Ge-Inon, que quer dizer vale de Inon. Vale de Inon, meus irmãos, era um vale que existia na época de Josué. Era um vale que estava se prestando para alguma coisa na época de Josué. Por isso recebeu esse nome, Vale de Inon, porque era a possessão de alguém chamado Inon, os filhos de Inon. Todavia, na época do rei Acais, um rei que reinou em Jerusalém, diz a Bíblia Sagrada que o rei Acais fez tudo o que era contrário à vontade de Deus, fez tudo o que era distante da vontade de Deus, fez o que era mal perante os olhos do Senhor, como está escrito lá em 2 Crônicas 28. Ele fez tudo errado e converteu o culto no único Deus a um culto em vários deuses. Colocou altares, colocou baalins, que eram figuras, ilustrações, imagens esculpidas de falsos deuses para o povo israelita adorar. E não se contentando com isso, queimava incenso, tinha um ritualismo grande em cima desta entidade, Baalim ou Baal, como queiram alguns. Porque Baal, no tempo de Acais, nas regiões circunvizinhas e demais culturas daquela época, era uma divindade forte. Tinha vindo dos amonitas, e os amonitas foi um rebento, meus irmãos, do relacionamento incestuoso de Ló com a sua filha mais nova. Erro gerando erro. Tudo isso para prestarem um culto que não era digno de ser prestado a um Deus falso. Tinha um ritualismo, e para comprometer ainda mais esse ritualismo, pessoas ofereciam os próprios filhos como sacrifício aos deuses Baalins, ao deus Baal. Matavam, meus irmãos, mesmo, entregavam eles como oferendas a estas divindades. Quando Josias tomou o poder, Josias tornou isso, irmãos, algo abominável, porque Josias é o rei do despertamento espiritual do povo de Deus no Antigo Testamento, no seu momento. Trouxe um despertamento porque o povo estava comprometido naquela sua indiferença e paganismo com Deus, de modo que Josias, meus irmãos, tirou tudo e considerou o que Acais tinha feito algo terrível e abominável aos olhos de Deus. Pegou aquele vale de Inon e rejeitou, e disse: esse lugar aqui é rejeitado, é abominável, não presta para nada, esse é um local de tormentos, de aflição, e desprezou completamente. Pegando a mesma linha de pensamento de Josias, Jesus aparece no texto que nós lemos, fazendo referência ao Geena. E não somente aqui em Marcos, como nós lemos, mas se você vê lá em Mateus 10, 28, onde a Bíblia diz: não temais os que matam o corpo, antes temais aquele que pode mandar para o Geena tanta alma como o corpo, que é Deus. Aquele que está escrito em Mateus 23, 33, que Jesus censura os fariseus e os escribas, dizendo: raça de víboras, até quando suportareis a condenação do Geena? Demonstrando ali que existiria um local de tormento, um local onde as pessoas que não se voltassem para a vontade de Deus seriam lançadas. Se formos lá para o Apocalipse, irmãos, nós veremos que no Apocalipse existe uma eternidade
para aqueles que irão para este lugar. Diz a Bíblia no capítulo 19, verso 20, que o diabo, a besta, o anticristo estarão lançados lá. Já em Apocalipse 20, no verso 10, 14 e 15, diz que o Geena, ou o lago de fogo, como ali está escrito, será um local de eternidade, onde aqueles que lá entram jamais sairão. Irmãos, por que nós estamos falando isso se é uma pregação para missões? É para atiçar-nos, meus irmãos, porque nós conhecemos o que é o inferno, nós sabemos da verdade aqui dita, e tem muita gente que está indo para lá, sem você dizer que ele está indo para lá. Você pode mudar o curso de muitas vidas, eu posso mudar o curso de muitas vidas, mas é preciso que você tenha essa consciência do inferno lá no seu íntimo. Meus irmãos, é preciso que nós tenhamos essa consciência do inferno no nosso íntimo. E eu gostaria de perguntar uma coisa aqui a todos nós. Será que você teme o inferno? Será que você se apavora pelo inferno? Será que a sua angústia existe por causa do inferno? Será que você tem esse desespero ao se deparar com essa verdade das Escrituras? Duas são as respostas para essa minha pergunta. Primeiro, eu já adiantei no começo. Meus irmãos, não existe condenação para o crente. Entendam uma coisa nessa noite. Alguém poderia dizer e responder com isso: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, pastor. Portanto, não devemos temer o inferno, porque de lá nós já fomos tirados. Nós fomos transportados do reino das trevas, por consequência não temos mais a condenação que dele viria, e fomos transportados para a luz de Deus, e o nosso lugar reservado, a nossa herança agora é com Cristo nos altos céus. Amém. É isso que muito crente sabe e tem certeza, mas para por aí. Para por aí, meus irmãos. Meus irmãos, o crente também tem que ficar apavorado. E eu creio que esse pavor não é porque ele teme a condenação dele, mas é porque ele teme a condenação dos outros. Eu não vou mexer no seu coração de forma muito distante, não. Meus irmãos, nós temos parentes bem próximos a nós, que se nós não fizermos nada, em breve eles passarão desta vida para outra. E aí, irmãos, nós temos amigos que estão, no sentido da palavra, dia a dia conosco, que não guardam a fé no coração. Um dia morrerão, de repente podem morrer. E aí, qual consolo para todos nós? Existem pessoas pelo mundo afora clamando, irmãos, por salvação. Aí esses falsos pastores, eu vou já falar deles aqui, ficam inventando terapia de amor, terapia de família, terapia da prosperidade, tentando massagear o ego dele por causa da efemeridade da vida, e não vão na causa do problema, irmãos, que é a angústia do homem que busca a presença de Deus, mas é redirecionado por homens que não têm interesses espirituais, mas sim mundanos e carnais. Nós queremos, irmãos, ter interesses espirituais. Nós queremos ter interesses espirituais, irmãos. Apavore-se pelo inferno. Saia daqui pensando, você está livre do inferno, mas outros estão condenados a ele se não se converterem a Cristo. E você pode ser um instrumento para mudar esta situação. Essa consciência, preste atenção ao que eu vou dizer,
que tem a ver com o termo em questão lá do começo. Essa consciência, irmãos, do crente, de saber o dano que o inferno causa no próximo dele. Essa sensação, essa consciência dessa verdade condenatória é o que salga o crente. Ele vendo essa situação no descrente, ele vai dizer o seguinte, ou pelo menos deveria dizer: não posso deixar de interceder. É salgado pelo fogo. O fogo da condenação que cai no próximo dele motiva-o a interceder em favor dele. O crente que ora é um crente que vive bem espiritualmente. O crente que intercede é um crente que tem o sentimento de Deus no coração. O crente, meus irmãos, que suplica diante da presença de Deus é um crente que geme e sente o choro de Jesus no dia do Getsêmani e em outras ocasiões mais. Meus irmãos, o crente que é salgado por este fogo, ele deixa o embaraço de lado para viver em conformidade com a vontade de Deus. Isso é bom para crente desmantelado, irmãos. Vocês sabiam? Esse negócio aí é bom para crente que não está bem ajustado. Um crente que só quer oba-oba, divertimento. Irmão, o que é que você gosta? Meu negócio é entretenimento gospel. É o que está em voga, irmãos. É o que está em evidência. É entretenimento, é showzinho mundano, profano. É diabólico esse show. Está desvirtuando, meus irmãos, os crentes do real sentido deles serem missionários e pregadores. E tem coisa mais, ainda tem coisa mais pesada lá na frente. O crente, meus irmãos, a ilustração é para essa noite. Não estou dizendo que o texto lá em cima quer dizer isso, mas deu para a gente deslocar para entender justamente isso. O crente que se preza para ser sal da terra, para ser luz do mundo, com essa consciência, ele deixa os embaraços de lado, irmãos. Ele faz o que está escrito lá em Hebreus 12:1, deixando de lado todo o embaraço, todo o pecado. Ele vai buscar a presença de Cristo e vai se aperfeiçoando nela. Porque, irmão, sabe quem é que é vitorioso sobre o inferno? Vocês sabem. Sabe quem é que é vitorioso sobre o inferno? É Cristo. É Ele que tem as chaves da morte e do inferno. E o crente que se ajusta com Ele, Ele já havia proferido em Mateus 16: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Igreja, nós prevaleceremos contra o inferno se pregarmos a palavra de Deus. Chegou o tempo de despertamento, igreja. Chegou o tempo de buscarmos a presença de Deus. Chegou o tempo de jejuarmos, de orarmos, de clamarmos, de nos desesperarmos, irmãos. O crente não tem tempo de pensar em outra coisa, não. Pastor, isso é o senhor. Não, é você também, que está sentadinho aí no banco, até no último pode ser. A responsabilidade é sua. Por quê, pastor? Porque Ele lhe salvou. Ele te deu nova vida. Ele tirou das trevas para a luz. Agora chegou a hora de você levar outros pelo caminho. Irmãos, a realidade do inferno é terrível.
Nós vamos falar aqui, meus irmãos, esta palavra é dura para o descrente, não resta dúvida. Quem é que gosta de ouvir alguém dizendo que vai para o inferno? Ninguém. Mas, irmãos, é uma verdade que não pode ser deixada de lado. Eu não posso deixar de lado esta verdade. Eu tenho que dizer ela no trabalho, no colégio, na faculdade, ainda que os doutores dos doutores digam que isso é mitologia cristã. Eu digo, é verdade bíblica. E é uma realidade provada por aquele que foi lá, tomou as chaves e voltou e disse: eis um vencedor aqui, para tornar um vencedor sobre a morte e o inferno, também bastando somente aceitá-lo como Salvador e Senhor. Irmãos, nós sabemos disso. Agora, o que fazemos por isso? O que fazemos em prol disso? Como eu disse, tem muitas pessoas que não estão nem ao menos interessadas. Irmãos, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo tão complicado. O mundo entra na igreja e a igreja acha muito bom. Cantores aí apresentam-se na Rede Globo, em outros canais, e todo mundo diz: é uma bênção. É uma bênção se os pecadores que estivessem ouvindo estivessem se arrependendo dos seus pecados. Mas não estão, irmãos. Por quê? Porque aqueles que estão na frente fazendo supostamente alguma coisa de bom para o Evangelho, não estão. Os resultados, meus irmãos, não são resultados de salvação. O crente tem que se desesperar como Moody se desesperou. Perguntaram certa vez para Moody o seguinte: Moody, se você soubesse que Jesus viria daqui a pouco, e faço uma colocação minha, levando a igreja para a glória e deixando os pecadores para a condenação eterna, Moody, o que você faria? Moody disse: eu sairia feito um louco, desesperado, anunciando: Jesus é o Salvador e está voltando. Arrependa-te agora enquanto é tempo. Mas, irmãos, nós estamos cheios de crentes engomadinhos que só gostam de ir para casa, de casa para a igreja e da igreja para casa. São meros reprodutores de uma religiosidade que a Bíblia chama vã, irmãos. Meus irmãos, nós somos oráculos de Deus. Nós somos, meus irmãos, aqueles que têm no coração a palavra de Deus e precisamos colocar para fora. Quanto mais anunciarmos, mais possibilidade teremos de anunciar e de ganharmos muitos para Cristo. Cuidado, cuidado com esse evangelho liberal ou liberalismo evangélico que está inserindo-se nas igrejas. Irmãos, as igrejas estão deixando de ser tradicionais para serem igrejas liberais. O que é isso? As igrejas deixaram aquele formato de simplicidade cristã, de ter uma conduta própria para ter uma conduta dentro dos ditames do mundo, da acessibilidade do mundo. O povo não percebe, por exemplo, que a aparência é similar, igual. O linguajar é similar, igual. O crente tem que ser sal e terra. Sal e luz, perdão. Sal e luz. Se ele não for sal e luz, meus irmãos, como disse o texto, esse sal para nada mais serve, senão para ser pisado pelos homens. Pisado. Esse evangelho liberal tem teorizado, a partir de textos da Bíblia, um outro evangelho cheio de facilidade e sem renúncia. Venha para cá do jeito que você estiver e continue e até faça pior. É mais ou menos essa a linguagem. É um evangelho sem renúncias, irmãos. Venha, continue, faça o que bem entender. Irmãos, nós estamos vivendo um período onde muitas igrejas evangélicas tem muito crente dizendo: eu acho isso, eu acho aquilo, eu posso isso, eu posso aquilo.
Não, irmãos, nós não achamos nada, nós não podemos nada. O que alguém tem que achar é o que está escrito, é a palavra de Deus que diz. E se alguma coisa nós podemos, não é em nós mesmos, é nele. Tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me sustenta, tudo posso naquele que pode dar grandes benefícios à minha vida. E não nesse evangelho, meus irmãos, de facilidade, que é o que mais tem. E percebam a verdade: os adébitos, os membros dessas novas igrejas, meus irmãos, não têm conhecimento de nada. É um conhecimento superficial. É pior do que uma água com açúcar. Pelo menos a água com açúcar tem um certo sabor. Mas não tem nada, irmão. Não tem conhecimento, não tem entendimento, não tem compromisso, não tem disciplina. Jesus prezou pela disciplina, Jesus prezou pelo compromisso. Ninguém quer abandonar nada. Meus irmãos, sinceramente, irmãos, eu conversando certa vez com uma pessoa que saiu dessa igreja e foi para uma liberal, disse: meu camarada, eu não entendo você. Como pode dizer que serve a Deus negando tudo o que a palavra de Deus diz? Não digo nem eu, nem o que se prega nessa igreja, mas o que a palavra de Deus diz. De 10 coisas que você fala, eu censuro 11 pela palavra. Encontra-se em total destituição, meus irmãos, do verdadeiro sentimento cristão. A falta de convicção individual, porque é só achismo, isso e aquilo outro. Essa convicção individual, eu acho isso, aquilo outro, está mudando o evangelho. Não, essa é a sua maneira de ver, a minha é diferente. Irmãos, não existe diferenciação. Não existe diferenciação, a palavra de Deus é uma e não se diz outra coisa. O problema, meus irmãos, é que o fermento mundano fermentou muitas igrejas e comprometeu o que elas foram no passado e hoje estão totalmente mudadas. Uma comparação que a gente pode fazer com isso, irmãos, que é dolorosa, preste atenção. Jesus, certa vez, lá no capítulo 23 de Mateus, essa pregação não é de muito glória a Deus mesmo não, viu? Nem de muito aleluia não. É de firmar assim os dentes e ranger mesmo. Porque o negócio é pesado. Mas Jesus chegou para os fariseus lá no capítulo 23 de Mateus e disse: ai de vós, escribas e fariseus. Versículo 15: porque vocês pegam os prosélitos de vocês e tornam eles o dobro de piores que eles são. É mais ou menos essa linguagem que Jesus usa. Vocês tornam a pessoa pior duplicadamente em relação ao que vocês são. Ou seja, benefício nenhum. Ele disse: vocês tornam a pessoa mais filho das trevas, do inimigo. Vamos ler o texto aqui, só para a gente ver o que Jesus estava dizendo. Mateus 23, 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazerdes um prosélito, e depois de feito o tornais em dobro mais filho da geena do que vós. Vamos aqui para uma meditaçãozinha simples. O fariseu, o escriba, por mais que eles fossem hipócritas, irmãos, eles estavam moldando uma pessoa, pelo menos do ponto de vista social, dentro de uma moral, em que quem estava vendo, estava dizendo: não, aquela pessoa ali é direita, não tem problema não, é de uma moral realmente inigualável. Do ponto de vista social, se alguém fosse analisar, ia dizer: realmente, aqueles fariseus, aqueles escribas eram diferenciados. Paulo dizia: quanto à lei fui irrepreensível.
Alguém do ponto de vista social diria, realmente tem uma grande moral. Mas Jesus disse, por causa dessa suposta moral, Jesus é quem está dizendo aqui, vocês tornam os prosélitos ou os discípulos de vocês em dobro mais filho da geena do que vós. Os fariseus e escribas estavam ensinando discípulos a estarem mais condenados ao inferno do que eles. Mas eles estavam achando que estavam fazendo a coisa certa, porque estavam apresentando um rigor dentro da lei mosaica. Irmão, se Jesus usou esse termo para os fariseus e para os escribas, sendo eles pelo menos alguém que estava conservando uma moral, imagine para quem está liberando, irmãos. Perceberam o problema? Se pelo excesso ou pela configuração de uma moral segundo a lei mosaica, Jesus estava dizendo, vocês são filhos do inferno. Imagine quem estava deixando de lado toda a moral, que são os liberais de hoje. Irmão, não sou eu que estou dizendo não, está escrito. Não digo isso com satisfação, não, digo com pesar. Irmãos, estamos vivendo um período em que o inimigo cegou o entendimento dos descrentes, do mundo e dos descrentes que estão dentro da igreja achando que é crente. É por isso, irmãos, que muitos pregadores, bons pregadores daqui, não são convidados para pregar em outras igrejas. Porque, meus irmãos, a palavra machuca, dói. Haverá tempos em que não suportarão essa doutrina. Cercar-se-ão de falsos doutores, mestres, e comprometerão a doutrina. Irmãos, a verdade é essa. Crente, sinta o inferno pelos outros, porque os outros não estão nem aí. Diga uma coisa, não queira discutir nem brigar argumentativamente com ele, que não vai dar em nada não. Ore, sinta, peça a Deus. Não saia desabilitado para pregar, não. Pregue depois de ter orado, e orado bastante. Porque, irmãos, nesse período aqui a concorrência está desleal. Eu tenho dito isso a alguns irmãos. Hoje, se você machuca uma pessoa aqui, eu vou logo para outra igreja, e lá se liberaliza. Faz tudo diferente do que se prega aqui. O que aconteceu, pastor? Falta de convicção e falta do temor do fogo do inferno para salgar a vida dela. Irmãos, o crente tem que temer o inferno. O crente tem que temer o inferno. Mais uma vez digo, não é porque ele tem medo de ir para lá, não. É porque muitos estão indo para lá, irmãos. Irmãos, olhem só. Já fazem fazem 2000 anos mais ou menos desde a vinda de Cristo até essa terra. Ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações, e ensinai esses discípulos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Não é parte delas não, são todas as coisas que Jesus tinha ordenado. Inferno é uma delas. Por isso, não fique chateado comigo. Se ficar, eu vou orar por você. Mas é a palavra de Deus que diz, irmãos. Eu não posso dizer outra coisa. Missionários, o povo está indo para o inferno. Obreiros, nós todos, o povo está indo para o inferno. Onde estão os homens de oração? Onde estão aqueles homens que clamam? Cadê as mulheres, irmãs, de oração? Pastor, vamos fazer o ciclo de oração aqui. Não, tem que vir a toda a igreja para esse ciclo. É a igreja que tem que orar, irmãos. É a igreja que tem que orar e o local tremer. É a igreja que tem que orar e o povo ver que essa igreja é aquela mesma que estava ali em Jerusalém, no tempo do Pentecostes. Essa igreja tem que se animar, irmãos. Essa igreja tem que se fortalecer. Essa igreja tem que se apoiar numa verdade que não é minha, não é de ninguém, é de Deus. É o que está escrito. Irmãos, vamos falar sério. Vamos pregar o evangelho sem impedimentos. Vamos deixar as brincadeiras de lado, irmãos. Vamos deixar os embaraços de lado.
Olhe só, o meio evangélico está tão corrompido, mas está tão corrompido, que eu disse já no começo, entretenimento de show. Você liga uma TV evangélica, é a psicologia evangélica, a fulana de tal dizendo lá o que se deve fazer. Irmão, o crente está com problema, vá orar, irmãos. O Espírito Santo é aquele que pode detectar o problema melhor do que um camarada que está do lado de fora, que é vazio de Deus, que não tem uma experiência profunda com Deus. Mas, irmãos, infelizmente parece que as pessoas gostam é dessa facilidade. Não gostam de subir o Monte Moriá, não. Moriá é para subir, irmãos. O terreno é íngreme. O terreno é acidentado. Mas, meus irmãos, é lá em cima que o crente vai ver a glória de Deus. E o missionário também. Vamos ficar de pé nessa noite. Pai querido, Pai amado, Deus bendito eternamente, ó Senhor da glória, nós viemos a Ti em oração mais uma vez, buscando-Te, Senhor, em súplicas, pedindo-Te, Senhor Deus, da Tua graça, para que possamos, ó Deus, ter este sentimento, Senhor, pelos outros, para que possamos despertar, Senhor. Desperta aqui nessa noite. Desperta jovens, homens e mulheres. Desperta homens e mulheres, desperta crianças. Desperta idosos, Senhor. Cada um tem um papel a desempenhar, Pai. E faz com que essa igreja, Senhor Deus, realmente faça valer o nome de pregação ousada. Faz essa igreja mexer com o mundo, Senhor. Faz das nossas vidas instrumentos em Tuas mãos, Pai. Meu Deus, dá uma unção poderosa para os que Te buscam. Meu Deus, que todos aqueles que aqui estão sintam, meu Deus, poder do alto, e desafiem, Senhor, os principados e potestades. Opera, Deus. Enquanto os irmãos oram, se existe em nosso meio alguém que não é crente, mas você diz: pastor, eu quero aceitar Jesus, eu quero escapar da condenação do inferno, eu quero aceitar Jesus e quero realmente me apoiar nele, dê um sinal com a sua mão para que nós possamos orar pela tua vida. Há alguém em nosso meio que não é crente, mas nessa noite diz: eu quero aceitar a Cristo. Há alguém que não é crente, mas deseja aceitar a Cristo. Dê um sinal com a sua mão para que possamos te identificar e elevar a Deus uma oração pela tua vida. Há alguém em nosso meio? Há alguém em nosso meio? Dê um sinal. Pela última vez eu lanço o apelo. Há alguém? Amém.